Originais e rezar muito, né, para que isso não aconteça. Este motorista disse que já foi assaltado 6 vezes. Em todas elas, foi ameaçado por homens com armas de fogo. Quando acontece isso, geralmente não tem nem a polícia atrás. Aí quando vem, já está feito o negócio. Não tem como se prevenir, porque a gente aqui está a mercês. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, as linhas que passam pela Avenida Mascarenhas de Moraes e as que seguem até o bairro Jardim Jordão e Conjunto Residencial Marcos Freire, em Jaboatão, estão entre as mais visadas pelos assaltantes. Este cobrador, que não quis ser identificado, disse que quase todos os seus colegas já foram assaltados e tiveram que ficar com prejuízo. A Secretaria de Defesa Social criou um banco de dados para registrar o histórico de todos os assaltos em ônibus na região metropolitana do Recife. Este ano, de janeiro a outubro, já foram contabilizados 1.841 casos. Para muitos passageiros e motoristas, o que está faltando é a polícia usar esses dados para planejar ações de combate a esse tipo de crime. Que a gente não vê policiamento, não vê... Só quando acontece algo muito forte, geralmente policiais aparecem, fazem uma vistoria, mas aquilo passa logo. Rapidamente acaba aquela euforia e volta tudo do jeito que é. E apesar do medo, o jeito é seguir viagem. Tem que pegar onde? Fazer o quê, né? Trabalhador é assim. Violência urbana, que expõe as pessoas à ação dos bandidos, pode provocar uma doença grave chamada de transtorno do estresse pós-traumático, que mexe com o sistema nervoso, com o equilíbrio emocional da vítima e pode mudar a vida da pessoa. Sobre o assunto a gente vai conversar agora com o psiquiatra Josevaldo Câmara Filho. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom, eu gostaria que o senhor começasse explicando quais são os sintomas dessa doença. Bom, lembrar primeiro que as reações, assim, após um acidente, após um assalto, reações de ansiedade são comuns, né? As pessoas necessariamente têm essas reações. O que preocupa é que essas reações podem se prolongar assim, por mais do que seria esperado, uma semana, um mês, e caracterizaria então uma doença psiquiátrica, que é o transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa ficaria com uma espécie de pânico? São vários sintomas. Os mais comuns são os seguintes, são a primeira, a chamada reexperiência. O sujeito fica se lembrando do que aconteceu. A memória, os pensamentos. Ele revive a cena do assalto, por exemplo, às vezes até mais de 100 vezes por dia. E essa lembrança ela é carregada de muita ansiedade, de muita angústia. E aí o que a pessoa vai fazer? Vai procurar evitar essas lembranças, ou evitar os lugares que possam despertar as lembranças. No momento que ela estiver se lembrando, procurar fazer outra coisa, tentar distrair? Ou antes disso, quer dizer, se for assaltado no ônibus, vai talvez ter muita dificuldade em entrar no ônibus novamente, né? Isso a gente encontra muito, por exemplo, em motorista de ônibus, que após não só 1, 2, 3 assaltos, não conseguem mais trabalhar, porque ficam muito sensibilizados, né? O fato de estar lá sentado na direção, isso evoca uma série de lembranças muito, muito angustiantes. Nós vimos a reportagem de Sérgio Borges, né? Ele inclusive conversou com homens, mulheres, cobradores e com motoristas. Agora, quais são as principais vítimas desse transtorno, doutor? Todos nós, a gente pode dizer assim, né? Existe uma parcela específica da população, homens ou mulheres? Não, na verdade esse transtorno pode acometer qualquer pessoa em qualquer faixa etária, dependendo da experiência que ela tiver, né? A experiência traumática. Tem populações, por exemplo, de alto risco. Por exemplo, você falou na reportagem, a polícia, né? Policiais militares, por força da sua ocupação, do seu cotidiano, estão expostos à violência, a traumas, e essas são pessoas que estão assim sob maior risco de adoecer também. O senhor tem atendido aos policiais e é preciso afastá-los em algum momento do trabalho por causa desse transtorno ligado à violência? Muitas vezes é necessário um afastamento, uma licença, ou às vezes até readaptação, relocação de local para, por exemplo, se ele trabalha na rua, trabalhar um pouco no escritório, nos serviços burocráticos, né? Até a pessoa se recuperar e poder voltar novamente. Agora, lembrar o seguinte, isso é uma doença assim, grave, a gente pode dizer, né? Mas que não é necessariamente, a pessoa vai sofrer essa doença, sempre que tiver um trauma. A maioria das pessoas, elas presenciam trauma e elas se recuperam até espontaneamente. Mas uma parcela delas, a gente pode dizer assim, mais ou menos 1/3 das pessoas permanece doente cronicamente.
E é importante que as pessoas tenham noção, então, que essa sintomatologia constante ao longo das semanas, meses, anos, precisaria de um tratamento específico. Ok, doutor, a gente agradece a sua participação aqui no Bom Dia Pernambuco. O senhor atende no Hospital da Polícia Militar, Exato. Mas as pessoas também podem procurar o tratamento nos serviços públicos, Qualquer né? serviço público. Ok, muito obrigado. Um bom dia para o senhor, viu?